Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos quinzenais, Poesia, a Expressão do Ser, que nós tivemos uma primeira temporada com a Jojo, a Ioiô, aliás, a Ioiô Jatobá, que fez estudos sobre o livro do Além Túmulo, né? O primeiro livro publicado pelo Chico, foi um trabalho lindo. Depois tivemos a segunda temporada, onde nós realizamos entrevistas, porque a Ioiô Jatobá adoeceu, eu e a Tetê assumimos o trabalho, fizemos várias entrevistas maravilhosas com estudiosos da doutrina espírita, e agora, nessa terceira temporada, estamos com a Mari e o André Luiz, grandes aquisições desse nosso trabalho, Poesia e Expressão do Ser. E hoje nós vamos ver o que mesmo, André? Boa noite Leila, boa noite Mari, e boa noite a todos que nos acompanham. É sempre uma alegria muito grande ter a oportunidade de estarmos aqui. Podem ter certeza que para nós é muito mais importante, né? Toda a preparação, toda a organização para que a gente traga boas ideias, bons sentimentos, bons pensamentos a todos, tá certo? Então hoje nós vamos continuar falando sobre o capítulo 5 do Evangelho, mas vamos falar sobre um aspecto importantíssimo, que é motivos da resignação. E eu tenho certeza que a Mari tem muitas posições, colocações para a gente trabalhar nesse nosso tema de hoje. Não é isso, Mari? Boa noite, Leila. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos escutam. O nosso carinho, o nosso abraço fraternal a todos vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre o sofrimento. Afinal de contas, não existe nenhuma pessoa que passe por esta vida sem ter sofrido. Mas será que existe uma maneira de nós sofrermos bem ou de sofrermos mal? É isso que nós vamos conversar hoje. Existe o bem sofrer e o mal sofrer? Olha, as colocações já começaram boas, né? Porque se existe um aspecto dentro do contexto filosófico do estudo da doutrina espírita, no sentido de entender, compreender o que está acontecendo agora, tanto como reflexo do que nós fizemos e principalmente os reflexos que o que nós estamos fazendo hoje para o futuro, filosoficamente, isso traz uma série de confortos, uma série de seguranças, de raciocínios e ideias que dão à lógica espírita uma beleza toda especial. Não é isso, Leila? Eu acho que essas questões filosóficas que nos acometem a todos, como a Mari falou, a gente precisa pensar nisso, mas vamos pensar de maneira sempre positiva, não é isso? É verdade, meus irmãos, porque a dor faz parte da nossa jornada evolutiva. Mas o sofrimento, ele pode ser o sofrimento bom, como diz a Mari, porque quando você compreende o porquê da sua dor, é o bem sofrer, e pode ser realmente um mal sofrer quando você não tem as explicações necessárias ao seu questionamento. Porque a gente tem que se perguntar, por que eu estou passando por isso? Qual é a causa, né? Até desde Buda, que foi procurar a causa da dor, e ele, naquelas 4 nobres verdades, ele diz que a dor tem uma causa. Se ela não está na vida presente, há que ter vindo de vidas passadas.
e ele escreve todo um tratado que são os caminhos da iluminação budista a partir dessa constatação de que a dor existe, que a dor tem uma causa e que essa causa pode ser retirada. Então, ele escreve os 9 passos da iluminação budista, os 7 passos, não sei, que é belíssimo o budismo. E assim também o espiritismo, ele traz para nós essa questão filosófica de que tudo tem uma causa. E se nós estamos sofrendo, se nós buscarmos compreender a razão dessa dor, então nós vamos estar, como diz a Mari, no bem sofrer. Se a gente não sabe a resposta, nós temos que buscar, porque nós somos seres inteligentes que fomos criados para o amor e a felicidade. Então, né, Mari, se nós somos criados por amor e a felicidade, qual é a causa dessa dor? Por que a gente tem sofrido tanto? É a pergunta que não quer calar. Uhum. Certamente nós podemos pensar, né, que a dor ela é educativa. Inclusive, me permitam relatar, eu tive um aluno na Universidade Federal de Santa Maria e o irmão dele era portador de uma anomalia, ele não sentia dor. E ele tinha que ser assim cuidado com muito zelo, porque como criança que era, se ele se machucasse, poderia até fraturar um osso, mas como ele não sentia dor, aquilo tinha um agravamento terrível. E até descobrirem essa má formação genética, que é uma doença genética, a mãe, inclusive, foi alvo de um processo judicial porque achavam que ela maltratava a criança, já que ele aparecia vez ou outra com lesões, mas ele dizia que não tinha acontecido nada, realmente, porque como ele não sentia dor, ele estava sujeito a esses acidentes e eles se tornarem graves. Então, vejam como a dor ela é preciosa, porque se eu não sentir dor, eu coloco a mão em cima de um ferro em brasa e eu vou me machucar, mas é a dor que sinaliza que eu tenho que retirar a mão, né? E a dor ela não é prejudicial. Agora, como nós vamos encarar essa dor, aí sim. Se eu encosto a mão no ferro, eu não sabia que aquele ferro poderia me queimar, e sinto aquele calor e retiro a mão, eu aprendi algo com essa experiência. Ou seja, eu não preciso repetir a experiência de colocar a mão na chapa quente para saber que eu vou me machucar. Então, esse é o raciocínio que nós temos que usar quando se trata também das dores morais. Se eu já me machuquei com essa atitude, por que eu vou repeti-la? Se eu já sei as consequências daquilo que eu pratiquei. E esse é o caminho de aprendermos a, sim, nós vamos ter dores, nós vamos ter sofrimento, mas nós precisamos usar isso como uma forma de aprender. Ali está um motivo de nós nos resignarmos, porque nós estamos aprendendo os motivos daquele sofrimento, daquela dor, naquele momento, com a nossa experiência. É isso que se espera, pelo menos, né, de todos aqueles que são falíveis ainda e ainda convivem com esse processo. Esse exemplo que a Mari deu da criança, né? Eu acho que eu já tinha ouvido isso, né? Porque como a dor, né? A dor, vamos dizer, principalmente a do contato, não existe, não gerava a reação de autoproteção. E aí acabava que ele exagerava sem sentir
em determinadas atividades que causavam lesões mais graves ainda. Eu também tenho uma conversa recente com um amigo nosso, que é um médico anestesista, e ele é especialista em dor. Então, ele tem uma frase que diz assim, hoje, com as tecnologias de alívio da dor, são raras as dores que não são evitáveis. A grande maioria das dores físicas, ainda mais as prolongadas, as que têm duração mais prolongada, existem uma série de anestésicos, remédios, que permitem o alívio da sensação da dor. E a conversa era toda voltada para essa questão fisiológica, né? Mas é inevitável a gente vir para o campo das dores morais. Então, a mesma questão, né? Eventualmente você vai ter uma pessoa que completamente sadia no seu organismo, mas que traz uma angústia, uma tristeza, uma depressão. E essas questões, elas são muito presentes na vida de todos nós. Vamos tentar dar aqui uma leve desenhada. Já conseguimos desenhar aqui um aspecto da dor física e da dor moral. Vamos imaginar que em determinado momento você tem uma dor, um problema de saúde, né? Vamos dizer, um problema de saúde, você diz assim, eu tenho esse problema de saúde aqui porque durante muitos anos eu me comportei erradamente. O Brasil hoje já não tem mais o tabagismo, né? O cigarro praticamente, né, tá vencido, né? Um dos países, né, podemos ficar felizes, né? Então vamos imaginar, olha, uma pessoa que fumou muito, em determinado momento gerou um problema de saúde como decorrência do uso exagerado do cigarro. Essa pessoa pode até ficar triste, mas ela tem uma noção da origem dessa dor, desse sofrimento. O problema é quando a gente tem um determinado sofrimento físico ou moral e que a gente não sabe a origem. De onde veio? E tem uma outra dor, que é a dor no corpo do outro, né? Uma mãe que vê um filho passando por uma dor e aquela dor, ela não, né? Aquela angústia de não conseguir aliviar ou entender a origem da dor. Então, todos nós espíritas, né? Todos nós que vivemos no planeta hoje, temos noção e temos a vontade de entender o porquê. Por que eu estou passando por isso? E quando eu tenho uma clareza, né, de que foi causado recente, eu fico até triste, mas existe um certo entendimento. Mas a dor do desconhecido, essa é mais desafiadora ainda para o espírito. Tá certo? Faz sentido essas duas colocações, pessoal? O que vocês acham? Faz muito sentido, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que tem um filho autista. E por conta desse autismo, eu li o livro do Hermínio Miranda sobre o autismo, em que ele supõe, né, que ele é uma hipótese, uma teoria, de que o autista é aquele espírito que não queria reencarnar. Ele, de forma nenhuma, estava convencido que teria que reencarnar. Então, ele teve uma reencarnação quase que forçada. Quando ele renasce, então, é um espírito extremamente inteligente, ele não quer interagir no mundo. Então, o autismo tem uma gradação, assim, segundo as pesquisas de Hermínio, de 1 a 10, vamos dizer assim, tem uma gradação do autismo. Isso é uma dor muito profunda para a alma, que se ela não quer reencarnar e ela tem que viver na Terra, precisa viver na Terra,
e teve a colaboração dos pais, que se ele retornou, alguma razão existe para que ele esteja de volta à Terra, né? E eu vejo o sofrimento da mãe, que é o único filho que ela tem, o desespero que ela fica procurando tudo quanto é médico, até que finalmente chegou na doutrina espírita e acalentou o seu coração. Porque o filho dela no autismo, ele simplesmente não quer interagir com ninguém. Ele é muito inteligente, ele sabe uma porção de coisas. Quando ele está sozinho, ela percebe que ele é capaz de escrever, que não se sabe nem como que ele aprendeu a ler, que ele não foi para a escola, quando vai não aceita nada. Então, é uma dificuldade tão grandiosa que é uma dor, é uma prova para aquela família. Então, isso é uma prova não só física, mas também moral, porque a pessoa fica se perguntando, onde foi que eu errei, né? Para o meu filho não querer interagir nem comigo. Ela consegue, às vezes, que ele olhe no olho dela. A maioria das vezes ele não quer nem olhar para ninguém. Então, assim, são desafios, como você falou, André, que a ciência tem, que tem certas dores que nós, espíritas, supomos, né, que vem de uma experiência anterior. Mas também não podemos afirmar que realmente o espírito não quisesse reencarnar, porque se ele reencarnou, ele está aqui, né? Então é uma questão que a gente ainda tem que estudar muito para compreender a questão do autismo, né? Tem uma coisa importante nessa questão que eu tinha também um amigo que dizia assim, o espírita gosta do sofrimento. E eu falo, não, eu não gosto do sofrimento, eu não gosto da dor, né? O espírita, ele gosta de passar pelas provas e tudo mais. E aí eu falando para ele o seguinte, olha, primeira coisa, o espírita, né, como todas as pessoas encarnadas no planeta, passam pelas provações, né? A gente acha assim que tem muitas pessoas que têm uma noção de até utilitarista das religiões como um todo, acreditando que ao adentrar em determinada religião serão isentas das suas questões, né? E isso não acontece com ninguém. É importante ressaltar, a lei é inderrogável, ela se cumprirá até o último jota e para todas as pessoas, né? Cada um respondendo às suas questões. Agora, uma coisa é fato, é preciso ter uma ótica nova diante dessas questões do sofrimento e da dor. Do contrário, a gente corre o risco até de desenvolver uma revolta. Por que eu estou passando por essa dor? E aí, desta revolta, até o Evangelho fala isso, né? Desta revolta, deste comportamento agressivo ou incompreendido, né, sem compreensão, você gerar mais complicação ainda, o que só atrapalha a sua jornada. Então, o Espiritismo vem ao encontro de cada um de nós, né, trazendo um raciocínio fundamental. Ele diz o seguinte: primeiro, se você está passando por alguma provação, é porque você está no grau de maturidade e no grau de preparação e no grau de força capaz de enfrentar aquela situação. Eventualmente, a gente até tem coisas para resolver que não estamos ainda nem prontos para enfrentar. Vão aparecer aí pela frente. Então, a primeira coisa é isso. A providência divina dá o frio conforme o cobertor. E o frio lá no sul deve estar grande, né, Mari? Então, a providência divina, ela dá o frio conforme o cobertor. O que significa isso? Ora, eles medem cuidadosamente a nossa maturidade, a nossa preparação e a nossa tenacidade. E liberam as provas que somos capazes
de vencer. Não significa que nós vamos vencer pura e simplesmente. Há que se ter o uso da inteligência, o uso do esforço, o uso da moral em favor do vencimento da prova. Do contrário, a gente pode, numa atitude pouco resignada, dizer e maldizer a providência. E dizem que os espíritos, isso aqui é muito importante, que quando é liberada uma provação, uma situação para nós, que os espíritos amigos que nos acompanham, gente, ficam do nosso lado, vibrando, assim, agora vai, dessa vez ele vai conseguir. E ficam ali intuindo, ficam ali trazendo vibrações, fortalecendo a nossa vontade. Mas eles não passam pela prova no nosso lugar. Cada um passa pelas suas. E aí vem um raciocínio que eu acho sensacional. Está até aqui logo na primeira parte do Motivos da Resignação. Vou me permitir ler. Diz assim, olha, ó, por que estas palavras? Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus aponta a compreensão que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então, no fundo, quando você coloca o dedo lá num ferro em brasa e você sente a dor, como a Mari explicou, bem legal, você tira a mão. A partir do momento que você tirou a mão pelo arco reflexo da dor, você já está iniciando um processo de cura. Porque a partir dali você não está queimando mais. A partir daquele instante, as suas células estão trabalhando para combater ali o excesso de temperatura, isolando as células que estão queimadas, vai formar a bolha, que é um acúmulo de água para baixar a temperatura. Então, isso aqui é talvez um dos ensinamentos mais importantes para a gente agarrar e seguir em frente. O sofrimento é o prelúdio da cura. Aí agora eu volto para o meu amigo e diz assim, olha, espírita não gosta de sofrer, não. Espírita não gosta de dor. Espírita gosta de cura. É isso mesmo. Você falou a palavra mágica, que é a vontade. A gente dá pouca importância à vontade, né? Você vê a pessoa diz assim, eu tô tão desanimado, eu não sei se isso vai dar certo, eu estou com um pouco de medo. Então, meus irmãos, quando a sua vontade está enfraquecida, você está se afastando de Deus, tá? Porque a vontade é uma energia tão poderosa que Leon Denis diz que a vontade é mais poderosa do que a bomba atômica. Então, se você tem essa energia divina que é a vontade, você tem que acionar essa vontade. É o que o Andrezinho falou aí. Se você quiser sair do problema, você tem que imaginar o problema como o caminho da sua cura. São duas palavras mágicas. A gente realmente não gosta do sofrimento. Quando você está diante de uma dor, especialmente a moral, porque a dor física não dói tanto quanto a dor moral, né? A dor da ingratidão de um filho, a dor de uma separação de uma pessoa que você imaginava que ia ter para o resto da vida, a dor da perda, etc. e tal. Quando você está diante dessa dor, é que você tem que acionar a sua vontade de viver e lembrar que essa existência é tão transitória que tudo fica muito pequenino, porque vai passar. É isso que é a palavra mágica, é a vontade de sair disso. Porque tudo é pensamento, né, Mari? Tudo é seu pensamento. O pensamento é movimentado pela vontade. Se o seu pensamento está dessa forma tóxica, que você está se fazendo mal com o seu próprio pensamento, está na hora de pedir socorro, de pedir ajuda, de pedir tudo que você
poder para acionar a sua vontade. Porque ninguém pode fazer por você. A verdade é essa. Fala um pouco sobre isso, Mari, também. Algo que nós temos que lembrar é que é inevitável, no mundo de provas e expiações que nós habitamos atualmente, né? Toda a população da Terra está dentro da categoria dos mundos habitados, nas provas e nas expiações, que são conjuntos de coisas que nós vamos ter que passar para provarmos as nossas aquisições ou para expurgarmos de nós aquilo que não é tão positivo assim. Então é inevitável. Não há no mundo quem transite sem passar por uma dor, seja uma dor física, seja uma dor moral. Isso nos acompanha e faz parte da nossa caminhada. Bom, sabendo que todos nós vamos em algum momento enfrentar alguma situação mais aguda, primeiro nós temos que nos preparar para isso e enxergar com os olhos da bondade divina aquele momento. Porque se estamos passando por uma situação que não nos plenifica, que nós gostaríamos de eliminar, vamos pensar: por que eu estou passando por isso? Se eu não encontrar nas minhas atitudes atuais os motivos, é porque esses motivos estão em experiências passadas. Todos nós que temos um conhecimento da doutrina espírita sabemos que não estamos encarnados pela primeira vez, estamos aqui já há muitas existências. Então nós temos que lembrar que, de vez em quando, pela nossa imaturidade, nós direcionamos as nossas ações em oposição à lei divina. E quando nós trabalhamos em oposição à lei divina, há consequências. E às vezes, pela bondade de Deus, nós não vamos sofrer as consequências de imediato, mas vamos sofrer essas consequências ao longo das diferentes experiências que vamos vivenciando. Então, a bondade divina, ela é tamanha que ninguém paga a conta de uma vez só. Na maioria das vezes, ela é parcelada. E além de ser parcelada... Bem lembrado. Além dela ser parcelada em suaves prestações, sem juros, sem moratória, sem nada disso, ainda nós temos a situação de que, quando nós nos esforçamos para bem sofrer, muitas vezes essa intenção de bem sofrer, ela vai quitando as parcelas que nós temos pela frente. Então, isso parece aquele empréstimo bancário que você, quando recebe um extra, vai lá e diz: olha, eu quero pagar algumas prestações, né? E diminui, então, a dívida. Porque Deus não quer você sofrendo. Deus não deseja que você sofra. Ele não criou as nossas experiências para que tenhamos que sofrer. Mas, infelizmente, a nossa ignorância espiritual nos leva a experimentar, que nem criança. Criança quer brincar com a faca, aqui no Rio Grande do Sul, do churrasco. E o André, que já viveu conosco, sabe que faca de churrasco, ela é, né, bem afiada. Bem então, se eu deixo a criança brincar com a faca do churrasco, é uma irresponsabilidade, porque eu sei que ela não tem ainda a habilidade de lidar com aquele instrumento e ela vai se machucar. E aí eu preciso que ela entenda que ela tem que desenvolver essa habilidade. Então, se um pai da terra faz isso, imagina Deus. Deus não nos coloca frente a situações que nós não teríamos condições de vencer. Por isso, nós temos que ter sempre a certeza: se eu estou hoje passando por um momento de aflição, de sofrimento, de dor, seja de que natureza for,
é porque eu já estou num estágio que eu consigo vencer isso. E aí a minha visão da dor tem que ser diferente. E não é que a gente goste dela, mas a gente aprende a estar com ela. Ela se torna uma presença, uma companheira que nos ensina, que nos ajuda a evoluir. Essa questão que a Mari colocou dessa presença do lidar com a dor, é óbvio que a gente já observou que existem pessoas que têm resistências, capacidades de tolerância diferente da dor, tanto questões físicas quanto morais, né? É muito comum, eventualmente, eu tenho um caso bem próximo, que eu digo assim, determinada pessoa que passou por XY provações, e eventualmente eu faço, mas se eu tivesse nessa situação, será que eu teria a mesma tranquilidade, equilíbrio que ela tem para enfrentar? Então a gente gera em cada um de nós até mesmo uma admiração pelas pessoas que são corajosas, fortes para enfrentar. E quando a gente vai, né, no Evangelho, uma vez, não sei se eu já comentei aqui, mas dizem, agora, especulação espírita, né? Dizem que uma encarnação de seus 70 anos, bem vivida, ela equivale a 400 anos de vida na erraticidade. Ou seja, a vida na Terra, ela tem uma intensidade muito maior. O espírito, quando encarnado, ele é submetido a um volume de elementos sensoriais, um volume de elementos provocados pela matéria, e por isso a gente comenta, a vida na matéria é extremamente importante para o espírito, fundamental ainda mais nesse nosso momento, para que a gente possa avançar. Olha, para a gente ter uma noção, o Evangelho diz assim, olha, ó, suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Está no Evangelho, nos motivos da resignação. Então, acima de tudo, o convite que se faz é justamente de mudar a nossa postura diante da própria vida, diante da dificuldade. Uma postura que precisa ser estudada. A gente precisa estudar comportamento humano. E estudar comportamento humano não para sair na rua dizendo fulano é assim, ciclano é assado, beltrano é... Não! A gente precisa estudar comportamento humano e trazer isso para a realidade nossa, de agora. E observar que há necessidade de mudanças comportamentais não só na situação de tranquilidade, mas na situação de perigo, na situação... Vocês sabem que eu sou aviador. Todo aviador tem 3 procedimentos no avião. Os procedimentos normais, os procedimentos eventuais e os de emergência. E o piloto precisa estar preparado para os 3. Então, não adianta na hora da emergência o piloto falar assim, eu não sei o que fazer. Já era. Então, nós temos que saber o que fazer, inclusive na hora da emergência. Mano, o piloto que perde as estribeiras, como se diz, o piloto que perde o controle na emergência, ele muitas vezes leva o avião a emergências até mais graves do que aquela que ele estava. Então tem que ter um autocontrole, um estudo, uma preparação para enfrentar as emergências do avião e da vida. Então, eventualmente nós vamos ter perdas de familiares? Vamos. Nós vamos ter doenças? Vamos. Nós vamos ter saudades, que é uma dor imensa. Vamos. Temos que aprender a enfrentar essas situações. E não ficar dizendo, veio para o endereço errado, era para o outro apartamento, não era para o meu apartamento. É raro na hora de descer. Não existe nada errado. Agora, existe sim um estímulo que você se prepare. E se existe um elemento que é
fundamental no desenvolvimento do ser humano para enfrentar as vicissitudes da vida chama-se resignação. Resignação é, sem dúvida nenhuma, o elemento que vai te trazer para um estado de equilíbrio, um estado de compreensão lógica e para um estado de fé. Porque sem fé não dá, não. Sozinho não dá, não. Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão da resignação. O que vocês acham dessa questão da resignação? A resignação precisa ter fé, né? Sem a fé é impossível você se resignar, porque a fé consolidada, como diz Allan Kardec, é aquela capaz de facear a razão em todas as épocas da humanidade. Então, se você não tem a fé nem de um grão de mostarda, se você acredita que você está aqui por acaso, que você é resultado de uma contingência do acaso, se você não tem uma fé em Deus, no Criador, fica difícil você se resignar. É normal as pessoas que questionam a fé diante de uma dor muito grande. As pessoas, eu tenho um amigo que eu encontrei com ele falou assim para mim, a mãe dele estava hospitalizada. Ele disse assim para mim, Leila, eu acho que Deus esqueceu da minha mãe, porque ela está num nível de sofrimento que a família inteira sofre junto e ela não consegue morrer. Então, estava todo mundo rezando para ela desencarnar, mas ela não queria, porque até para desencarnar você tem que ter um entendimento que está na hora de você deixar a matéria. Mas o que faltou nele, no momento, a gente tenta dizer algumas palavras que confortam, mas o que faltou nele, na minha opinião, é estruturar a sua fé. Porque a razão do sofrimento, até no leito de morte, tem uma explicação. E se a pessoa não tem essa explicação, ela fica totalmente revoltada, fica perdida nas suas convicções. Tem pessoas que entram em depressão, tem outras que perdem a vontade de viver. Então, é necessário, sabe, André e Mari, que a gente leve as pessoas que nos ouvem a necessidade de buscar Deus na juventude. Quando a gente lê no Evangelho, busque Deus na sua juventude, é porque essa fé vem se estruturando no nosso psiquismo. Ela não acontece assim de uma hora para outra. Não, agora eu tenho fé. Não é assim. É preciso, até Jesus faz um apelo nesse sentido. Ele fala, deixai que venham a mim as criancinhas. Ele pede ao mundo adulto. Porque se você não consolida a fé desde criança, se você não vai tendo explicações lógicas para os seus filhos desde criança, se você não o aproxima de uma fé consolidada, ele vai ter mais dificuldade na fase adulta, porque aquilo não foi consolidado. Tem um outro exemplo de um amigo meu que me procurou lá na Casa Espírita e falou, Leila, eu vim aqui para você me ensinar a rezar. Eu falei, como assim? Eu não sabe rezar? Ele falou, não sei, eu tenho vergonha de rezar, porque eu nunca procurei Deus, Deus nunca foi necessário na minha vida, e agora eu me vejo sem saída, eu preciso aprender a rezar. Então, quando eu falei com ele, mas nem quando você era pequenino, sua mãe não falava do anjinho da guarda, aquela oração do anjo da guarda, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Aí ele falou, essa oração eu sei. Aí nós começamos a rezar juntos no atendimento fraterno. Eu comecei, santo anjo do Senhor, e ele repetia. Ele foi se enrolando como se voltasse a ser um feto. Ele se emocionou tanto que ele se fortaleceu naquele momento. Então, meus irmãos, não procure Deus só na hora do aperto, não. Ensina seus filhos a conviver com a ideia de Deus, com a ideia dos espíritos amigos, com a ideia do anjo protetor, do guia espiritual. Essas ideias são libertadoras e te dão uma estrutura para quando chegar no momento
da dor, você se tornar um ser resignado, como falou aí o André tão bem. Estou passando a bola. Eu creio que a primeira pergunta que nós temos que fazer quando passamos por situações mais agudas é o que eu tenho que aprender com essa situação. Porque se ela chegou, ela veio como uma amiga que vai me ensinar algo. Eu preciso saber o que eu preciso aprender com ela. Então, a primeira atitude é essa: que lição eu estou aprendendo neste momento difícil pelo qual eu estou passando? A segunda, que me parece ser a condutora do nosso raciocínio, é: eu não sou vítima, não é por acaso. Não, como disse o André, não deixar o pacotinho na minha porta por engano. Há um motivo para que eu passe por esta situação. Então, se há um motivo, eu preciso saber como vou trabalhar para tirar o melhor proveito disso que eu estou passando. Como eu posso utilizar isso, essa lição, para me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que efetivamente possa modificar o seu pensamento e alterar a sua conduta. E a outra questão que me parece muito importante é: não sofra sozinho. Você não é a muralha do mundo. Muito então, bem lembrado. Procure alguém, procure um amigo, uma amiga, procure o centro espírita, o atendimento fraterno, procure o CVV, que faz um trabalho lindíssimo de acolhimento. Busque em algum local o acolhimento que você precisa, porque às vezes o relatar a uma pessoa aquilo que está dentro da tua alma te alivia. Muitas vezes era o que você precisava, não era nem a solução. A maioria das pessoas que trabalham no atendimento fraterno constata isso. As pessoas procuram atendimento fraterno na casa espírita não para buscarem a solução do seu problema. Elas sabem que o problema é delas e que elas é que terão que encontrar. Mas elas vão colocar para fora aquele fardo, né? O que disse Jesus, que com ele o fardo era mais leve. Então, se busca na casa espírita, no atendimento fraterno, ou numa conversa com um amigo sincero, daqueles que você sabe que pode contar nas horas mais agudas, porque esse é o verdadeiro amigo. O amigo que só aparece no dia festivo, muitas vezes não quer se envolver nos dias mais chuvosos da existência dos outros. Aquele que te busca e te ajuda no momento mais difícil, esse é o verdadeiro amigo. E como bem disse o André, nós não estaremos sozinhos, nem no plano físico, nem no espiritual. Porque se você não tiver mais ninguém na face da terra com quem dividir a tua amargura, você tem Deus, que é Pai, e você tem a oração. E quando você faz uma oração sincera, a resposta de Deus é imediata. Então, todos nós vamos sofrer, isso é inevitável, mas que possamos sofrer bem. Isso. E como vocês duas falaram do atendimento fraterno, é importante também aquela pessoa que é procurada, seja na casa espírita, seja um amigo, seja onde for, aquela pessoa que é procurada por alguém que está em sofrimento, na hora da crise, não é momento de trazer grandes teorias, grandes explicações, dizer que é coisa do passado, que está voltando, que é próprio. Não. Nessa hora é a hora da compaixão. É a hora do abraço.
encontrou alguém chorando, não dê bronca e diga, pare de chorar. Não. Abraça e chora junto. Traz para o seu coração, divida com o seu coração a angústia, o sofrimento e a dor do próximo. E isso é o que aproxima, não apenas no aspecto humano, mas no aspecto espiritual, tanto o homem do homem, quanto o homem de Deus. Eu vou trazer hoje aqui uma passagem que fala exatamente sobre isso, sobre um exemplo de compaixão, um exemplo que tem na poesia de Maria Dolores, que tem a compreensão do que é a dor do próximo. Porque não é simplesmente entender, mas compartilhar na compaixão. Eu vou colocar aqui para a gente essa passagem que é belíssima, que ela diz assim: Irmão da Caridade, Maria Dolores. Frei Damião vivia numa choça, a mais humilde que idear se possa. Um recanto perdido entre cerros perdidos, amparando os doentes e os caídos. Mãos calosas na gleba. Ele mesmo produz o pão que come e a roupa que o reveste. E agora, mais cansado, mais sozinho, acolhe os viajantes do caminho, quais se fossem Jesus. Era assim que vivia o servo do Senhor, coração transformado em pousada de amor. Aos romeiros sem lar, de visita a choupana, a lhe pedirem rumo, amparo e vida nova, sabia atenuar os rigores da prova, dando-lhes consolo à rude estrada humana. Fosse ao pranto de mãe, fosse a triste mendigo, aos enfermos sem fé, que o desespero alcança, aos famintos de pão, às almas em perigo, entregava o socorro e a bênção da esperança. Assim, envelhecera Frei Damião, sentindo Jesus Cristo em cada coração. Quanto tempo vivera, não sabia. Auxiliava a todos, noite e dia. Mais tarde, adoeceu. E mesmo assim, curvado para a terra, erguia as mãos trementes, socorrendo viajores e doentes, embora sempre a febre a recordar-lhe o fim. De corpo gasto e desarticulado, numa noite de gelo, ele escuta um chamado. Damião, Damião, há mau tempo. Abre a porta, liberta-me do frio que me corta. Levanta-se o velhinho e abre a cabana estreita. Vê diante de si um enfermo que se arrasta. Nota-se o corpo em lepra, a desfazer-se todo. É um pedinte de estrada em chagas, sangue e lodo. Abriga-me, hoje só, ele diz suplicante. Damião não vacila e dá-lhe o próprio teto. Lá fora, a ventania é o tumulto completo. Ulula o furacão desatado e violento. Tombam troncos viris aos arrancos do vento. Tenho fome, Damião, clama o recém-chegado. O velhinho febril treme, avança, tateia. Procura o pão guardado e dá-lhe o pão que tem entre o prato e a candeia. Tenho sede, Damião, pede o estranho viajor. Trago a garganta em fogo, em tremenda secura. Damião traz-lhe um pouco de água pura. E o pobre continua, em voz lenta e magoada. Tenho frio, Damião, sofri muito na estrada. O irmão da caridade não hesita. Dá-lhe a pele de urso que o recobre. Entretanto, o infeliz, tão triste quanto pobre, exclama: estou cansado. A inquietação me agita. Ajuda-me a dormir. Quero um leito, Damião.
Damião dá-lhe o leito e se deita no chão. Mas o pobre na cama, agasalhado e quente, roga em pranto. Damião tem o corpo doente. Aquece-me, por Deus, tenho a carne ferida. Vem a mim, teu calor pode salvar-me a vida. Damião não vacila, ergue-se com carinho. Ele conhece a dor dos tristes do caminho. Lembra outras noites mais, chuvosas e nevoentas, e abraça-lhe, ao deitar-se, as chagas purulentas. Mas nisso, a choça escura se ilumina. Damião sente um choque e busca o itinerante, mas já não vê o pobre suplicante. Erguera-se o mendigo, mostra um rosto diverso e um sorriso sereno. Ajoelha-se à pressa, o irmão dos infelizes, e no pranto a banhar-lhe o rosto em cicatrizes, reconhece no estranho o mestre Nazareno. Ele fita em Damião o olhar de amor e luz. E enquanto a tempestade estraçalha o arvoredo, como quem sente o céu em divino segredo, Damião deslumbrado, tendo o amigo celeste lado a lado, diz apenas Jesus. O mestre se aproxima e fala-lhe de manso. Damião, vem comigo. Encontrarás agora o tempo do descanso. No outro dia, mais cedo, outro irmão aparece, vem rogar a Damião a bênção de uma prece. Mas verifica em mágoa e desconforto. O irmão da caridade estava morto. No entanto, qual se o corpo imóvel resguardasse recôndito vigor, trazia na algidez da própria face uma expressão de paz e um sorriso de amor. Que coisa linda, né? Imagina, isso daí é Maria Dolores, né? Que fala de uma forma tão meiga, de tanta ternura, desse encontro com Jesus, que Jesus falou: se queres me encontrar, vai atrás dos sofredores, né? Eu vim para os doentes e não para os sãos. Então, na inspiração de Maria Dolores, ela fez uma história linda, onde Frei Damião, encontrou-se com Jesus dessa forma, né, que ele acreditava. Muito lindo, André. Maravilhoso o poema. Essa passagem é um exemplo de que a gente deve acolher aqueles que necessitam, sabendo que dentro deles, que cada um deles nada mais é do que o próprio Mestre Jesus, ali simbolizado na dor e no sofrimento. E aquele que aprende a acolher, a dividir e ter a compaixão com o sofrimento seu, sem reclamação, e amparar os necessitados, esse sim vai encontrar Jesus. Jesus estará para recebê-lo. São as minhas palavras finais para a noite de hoje. Obrigado, Leila. Muito obrigado. Nós que agradecemos, meus irmãos, agradecemos ao André, a Mari, a disponibilidade de servir, de colocar-se como instrumento do amor e da paz do Cristo. Que Jesus nos abençoe, então, a todos, que a gente possa introjetar todos esses ensinamentos, que nós não estamos aqui por acaso, e que, se a dor bater na nossa porta, temos os instrumentos necessários para enfrentar, como diz a Mari, que eu não vou mais esquecer, o bem sofrer, enfrentar o sofrimento, e que esse poema de Maria Dolores, que falou tanto ao nosso coração, possa falar também ao seu coração, querido ouvinte, para que você acolha o seu irmão em dor, onde quer que ele esteja. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
despede, Mari, também. A nossa gratidão a todos que nos acompanharam até agora. E gostaríamos de dizer, caso você esteja passando por um momento difícil, você não está só. Você tem Jesus ao seu lado. Então, busque Jesus através da oração. Peça a Ele força e coragem para enfrentar as provas difíceis. Certamente, você vai, assim como Damião, vê-lo naqueles que sofrem mais do que nós próprios. E estendendo a mão e aconchegando estes companheiros, é o próprio Jesus que estará conosco. Então, muita paz, tenha certeza, Jesus está contigo. Boa noite. Você está na primeira web rádio espírita de Alagoas. Iluminando consciências. Rádio Brasil Espírita.